Olá, saudações a todos. Hoje eu vi uma palavra muito interessante, que o nome é padroeira. E essa pessoa que eu encontrava, ela disse assim, a minha padroeira. E hoje, especificamente, é o dia, né, da padroeira do Brasil. É Nossa Senhora Aparecida, né? Também Dia das Crianças. Muitas igrejas agora estão, agora mesmo estou ouvindo aqui o movimento de uma igreja que está reunido com algumas crianças, está fazendo alguma interação com as crianças. Veja bem, o que é uma padroeira? O que vem a ser um padroeiro? Padroeira ou padroeiro é aquele que tem aquilo, determinada coisa consagrada, cidade, localidade, igreja, casa. Então ele acaba sendo padroeiro. Por exemplo, essa pessoa que disse, minha padroeira, quer dizer, é a padroeira dele. Ele, na realidade, ele acaba dizendo que ele foi consagrado a esta determinada pessoa. Agora, o que eu fico tentado a entender é que, segundo, tem uma história, reza uma história, não estou falando de história, estou falando de história. Reza uma história de que 3 pescadores foram ao Rio Paraíba por fazer uma pescaria, porque viriam uma comitiva da corte e estaria passando ali, vinha de Guaratinguetá, parece que eles estavam passando por aquela localidade. Então eles queriam oferecer um banquete, e para oferecer esse banquete eles precisavam de muitos peixes. Então era uma época de peixe, então eles fizeram lá suas rezas, pediram e pegaram e conseguiram pescar bastante peixes. E nessa pescaria, nessa hora que eles começaram a pescar, parece que eles pescaram o corpo de uma imagem e logo depois pescaram a cabeça de uma imagem, e daí então começou essa abundância de peixe. Interessante, faz-se um paralelo bíblico, né? Com isso a gente vê que a Bíblia fala que Jesus, quando entra no barco com seus discípulos, eles pegam muitos peixes, a ponto do barco quase ir a pique, muitos peixes. Bom, eu não estou aqui tentando ratificar isso como sendo bíblico, né? Porque essa é apenas uma história. Então veja bem, fica uma dúvida no meu coração, porque como que as pessoas podem direcionar orações, pedidos, clamores a uma determinada divindade, se na realidade essa divindade é uma pessoa como eu, como você? A diferença está em que essa pessoa andou muito próximo de Deus. Sério, não sei qual a sua intimidade com Deus. Eu não sei. E fico também assim tentado a observar porque fazem rezas a Pedro, a Maria, que foi uma mulher extremamente abençoada, Pedro foi um homem de Deus, Paulo e a tantos outros, mas não fazem uma oração a Moisés. Não fazem. Eu nunca vi uma reza para Moisés, nunca vi a imagem de Moisés. Moisés foi muito citado por Jesus, foi um homem de Deus, um homem que deu a lei, né? Mas ele não tem a imagem dele. Nunca vi ninguém fazer uma reza para Elias, que foi um homem que foi inclusive transladado, né? Um homem que andou tão próximo de Deus, né? Eliseu, tantos e tantos outros, Davi, né? O próprio Davi, filho de Davi, Jesus é o filho de Davi, né? Então nós não vemos. Mas nós vemos imagens dos apóstolos, de outros santos que vieram depois, já na Idade Média. Mas enfim, o que me deixa assim, muito curioso com tudo isso é que a Bíblia me ensina, a Bíblia vai te ensinar, não a minha Bíblia, não a Bíblia dos evangélicos. Eu não estou falando especificamente desta Bíblia que está aqui. Eu estou falando de todas as Bíblias, seja ela dos evangélicos, seja ela dos católicos, porque a Bíblia é a mesma. Os textos só mudam alguns apócrifos que tem a Bíblia dos evangélicos, não tem, já dos católicos já tem, mas enfim, isso não importa, isso não é o caso agora. Mas eles têm o mesmo texto que é Hebreus, capítulo de número 9 e o versículo de número 27, que diz:
aos mortos segue o juízo. Que interessante. Ao homem está sujeito, diz assim o texto, ao homem está sujeito morrer uma vez, vindo então o juízo. Ou seja, aos homens segue o juízo. Aquele que morre segue ao juízo. O que morre não tem como voltar. Aquele que morreu não tem como vagar no nosso meio, como algumas religiões tentam ensinar. Aquele que morreu, ele está sobre o juízo de Deus. É Deus em quem vai decidir se esta pessoa que acaba de falecer agora, neste momento, ela vai entrar ao céu com o Senhor, ou se ela vai ser lançada no Hades, no inferno. Então a decisão é de Deus. Então essas pessoas que morreram, por mais próximas que elas estivessem de Deus, elas estão sob o juízo de Deus. Elas estão aguardando no trono de Deus. Elas estão ali esperando, vamos dizer dessa maneira, elas estão esperando a ressurreição de todos, o arrebatamento da igreja e a ressurreição. E Jesus ele conta-nos uma parábola de dois homens, e é muito interessante, um homem pobre e um rico, e ambos morrem, e porém o rico ele é lançado no inferno, enquanto o pobre ele vai para o seio de Abraão. E quando esse homem rico, ele que agora já não é mais rico, ele vê que lá no seio de Abraão estava Lázaro, o homem pobre, e ele pede a Abraão: pai Abraão, por favor, peça a Lázaro que toque na minha língua, molhe a minha língua, porque eu estou aqui perecendo. E o Senhor diz, Abraão diz, ali no caso Abraão é o Senhor, ele diz: não, é impossível, existe um abismo intransponível que não pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. Então cada um está sobre uma determinada esfera que é impossível haver qualquer tipo de contato. Então nós podemos olhar que nós temos essa esfera espiritual e a esfera material. Então aqueles que estão no juízo de Deus não podem vir aqui falar conosco. Aqueles que estão no juízo de Deus, eles não são onipresentes, eles não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. A obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário foi perfeita. A obra que Jesus fez no Calvário foi perfeita, e ele disse: estou indo para o Pai e vos enviarei o Consolador. Ou seja, nós não ficaríamos só. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de pedir a ninguém. Nós não precisamos de padroeiros. Nós não precisamos de padroeiros. Não estou aqui, em hipótese alguma, não interprete mal, tentando diminuir a Maria, porque ela teve seu lugar de destaque, sim, mas entre os homens. Ela teve seu lugar de destaque, como Pedro também o teve, como Paulo também o teve. Como Paulo foi um grande homem de Deus, Pedro foi um grande homem de Deus, Maria foi uma grande mulher de Deus. Mas parou aí. Ela não tem poder para interceder por nós. Ela não tem poder de fazer nada por você e nem por mim. Só quem pode é Jesus Cristo. Ela não é corredentora. Interessante que a Bíblia Católica também ensina isso. Mas por que os padres não ensinam isso? Por que isso não é ensinado? Por que isso não é mostrado?